Olá, sejam muito bem-vindos. Este é o GeoTalk. Aqui abordamos sempre assuntos atuais e relevantes com um olhar geográfico. Eu sou Levi Silva, faço parte da equipe da biblioteca do PPGG. Comigo, João Vitor Santos, mestrando em Geografia na UFRJ. A gente vai abordar o tema hoje, que é a história do movimento LGBTQI+, e a geografia. Tudo bem com você, João? Bem. Perfeito. Eu já gostaria de começar perguntando o seguinte: se existe, e se sim, qual é a diferença, qual é a conexão, na verdade, entre o LGBTQI+, e a geografia? Bom, Levi, antes de começar, quero dizer que hoje parceira da minha parceira de podcast, então sinta-se à vontade para fazer as vezes dela, comentando, perguntando, porque é um assunto de fato que suscita muitas curiosidades e realmente muitas questões, né? Então Perfeito. Eu queria ser ao máximo elucidativo na minha abordagem nesse episódio, né? Então a gente pode começar, eu acho que do início. É sempre bom fazendo esse resgate histórico do movimento LGBTQI+, né? Primeiro, olhando a figura que mais se desponta, e historicamente falando se despontou, dentro do movimento LGBTQI+, que é a figura do homossexual, né? A palavra homossexual, ela foi criada no ano de 1879 por uma médica húngara, né? E foi justamente tida como uma espécie de patologia clínica. Durante grande parte do século XVIII, durante grande parte do século XIX, o tipo de abordagem da figura do homossexual era uma abordagem que girava em torno de duas condicionantes muito claras. A primeira condicionante médica e a segunda condicionante religiosa, né? O homossexual era tratado inicialmente como uma pessoa doente, psiquicamente pervertida e que teria uma tendência inata a ser um subcidadão ou um sub-humano na psicologia e na medicina clássica. E da outra vertente, a vertente religiosa, sobretudo pela figura da Igreja Católica, o homossexual era visto como um indivíduo pervertido, sodomita e fadado a ser condenado à não salvação religiosa, né? E é sempre bom salientar que essas duas visões médicas e religiosas é que explicam grande parte do preconceito até então, que é uma questão muito clara e muito forte na sociedade civil organizada até os dias de hoje. Foi um discurso tão bem feito, foi um discurso tão bem articulado, um discurso tão bem impregnado no conteúdo social, que até hoje é meio que impossível dissociar, né, nos setores mais conservadores da sociedade, obviamente, o homossexual, enfim, o LGBTQI em si, da figura do pecado e da figura da doença. Isso é importantíssimo da gente poder esclarecer, né, nesse início de episódio, né? Bom, mas a gente hoje vai tratar do movimento LGBTQI para poder entender o surgimento na história do movimento LGBTQI. É necessário que nós selecionemos um dia em específico, que inclusive daqui a 2 dias nós vamos comemorar, que vai ser o dia 28 de junho de 1969. Nesse dia, na cidade de Nova York, existia um bar chamado Bar Stonewall Inn. Era um bar que ficava na região do Greenwich Village e era um bar tido para os marginalizados sociais. Os roqueiros, os punks, né? Enfim, as lésbicas, os gays se encontravam nesse bar justamente para poderem manter a sua sociedade, para poder suas relações afetivas e sexuais, né? E nesse dia, no dia 28 de junho, a polícia de Nova York fez uma batida policial no bar e expulsou, né, da forma mais violenta possível, os homossexuais presentes no estabelecimento. Isso gerou uma pequena confusão entre os presentes no estabelecimento e os policiais de Nova York e gerou uma manifestação e um pequeno conflito civil que se espacializou por mais 5 dias na região do Greenwich Village, né? Diversos
sexuais, não somente da cidade de Nova York, mas de outras cidades dos Estados Unidos, foram até a frente do bar Stonewall Inn e começaram uma passeata, onde frases como poder gay, sou bicho e me orgulho disso, criaram até então o primeiro movimento LGBT mundial, né? É interessante que isso aponta para um dado que é bastante geográfico, inclusive, de que a vivência do comportamento, da personalidade, do conteúdo LGBTQ se dava em espaços privados, sobretudo bares, sobretudo boates e sobretudo restaurantes. Eram nesses espaços em que até então a vivência do conteúdo do comportamento LGBTQI era tolerada. Até então, aquele período, a cidade, os espaços públicos como um todo, eles eram muito mais evitados, mas também não eram permitidos para essas práticas de sociabilidade LGBTQI. Isso segue um pouco também de um tipo de discurso que até hoje é muito usado de uma forma até então bastante popularizada, que é o discurso de sair do armário. Essa metáfora do sair do armário indica que a sexualidade e a orientação sexual desviante das normas heterossexuais, ela deve ser vivida na intimidade, no privado. Se nega a convivência, se nega a vivência público, se nega a vivência do espaço social. Então, o fato do movimento LGBTQ ter nascido a partir de um bar é muito representativo de como, historicamente falando, os espaços privados, os espaços delimitados da convivência geral foram relegados para nós na história, né? É interessante também marcar que um ano depois, em 1970, acontece a primeira parada do orgulho LGBT, naquela época, obviamente, em Nova York, né? E a partir daí começa a nascer uma cultura LGBT e um movimento LGBT. É interessante perceber também que esse movimento e essa cultura não é tão homogênea quanto parece ser. Existe, por exemplo, uma ideia, sobretudo das pessoas que estão fora dessa pretensa comunidade, que essa comunidade ela é homogênea, que essa comunidade ela é inclusiva e que essa comunidade é aberta às diferenças, né? E historicamente falando, isso não é uma verdade, a gente consegue perceber no interior dessa comunidade, não apenas entre as diferentes identidades de gênero e as diferentes orientações sexuais, nós conseguimos perceber uma série até então de preconceitos, uma série até então de limitações e uma série, acima de tudo, de impossibilidade de uma convivência e de uma luta organizada, né? Isso fica muito claro até mesmo no modo como a sigla LGBTQI+, foi construída ao longo desse tempo dentro do movimento. Lá no início, na década de 80 e 90, sobretudo inclusive aqui no Brasil, a sigla era GLBT, onde o gay vinha na frente, a lésbica, o bissexual e o travesti, né? Durante muitos anos, isso mais ou menos até o final dos anos 90, início dos anos 2000, houve um embate muito grande dentro desse grupo para que houvesse uma reorganização até então dessas letras. Porque para o grande público pode parecer apenas tão somente uma para se referir a uma comunidade, mas para nós que fazemos parte, para nós que nos identificamos como indivíduos de orientação sexual desviante da norma, essa sigla ela tem muito a ver com representatividade social, representatividade política. Então, a posição que essas letras assumem nessa sigla, elas têm um simbolismo muito significativo. E foi justamente esse simbolismo que gerou essa luta ao longo dos últimos anos, sobretudo por parte das lésbicas. As lésbicas dentro do movimento LGBTQI+, e até hoje, de uma forma, ela ainda é um grupo altamente marginalizado e invisibilizado. E elas carregam, mais do que a lesbobitransfobia, elas carregam também machismo, que é uma característica
fundamental da sociedade moderna organizada. Então, além de sofrerem um preconceito em relação à identidade sexual, elas também sofrem um preconceito de gênero. Então, por isso que ela é um grupo que é altamente marginalizado dentro de um grupo que já é historicamente marginalizado. Então, a luta das lésbicas durante muito tempo, da década de 80, 90, até o início dos anos 2000, foi que a letra L figurasse na frente até então da sigla, justamente para que houvesse essa visibilidade. E assim foi feito. Em 1993, a letra L foi para frente da sigla LGBT. Né? E só uma pergunta, porque talvez eu tenha me perdido um pouco nesse ponto, sim, mas como que foi a organização para se tomar essa decisão? Então, juntamente com o surgimento do movimento LGBT, foram organizados diversos tipos de conselhos, reuniões, ONGs, com o objetivo de discutir e defender a pauta dos direitos civis e sociais para os LGBTs, né? Isso começa com os Estados Unidos e isso chega no Brasil entre os anos 70 e os anos 80. Mas isso de modo mais centralizado ou descentralizado? Então, isso é interessante porque nos anos 70 e 80 o Brasil vivia a ditadura militar. Uhum. E era um período muito interessante da ditadura porque a gente já via mais ou menos um processo de distensão política. Então a gente já conseguia perceber de uma forma ou de outra uma maior organização da sociedade civil na busca, na luta por direitos civis, né? E os LGBTQs, obviamente muito influenciados, inclusive pelo movimento americano, começaram a se articular também aqui no Brasil nos anos 70 e nos anos 80, né? E isso inicialmente eu via interessante que essa articulação ela não se deu por meio de movimentos sociais ou ela não se deu por meio de organizações, mas ela se deu por meio da imprensa. Na época, até então, a imprensa alternativa ela foi fundamental para fundar esse movimento LGBTQI aqui no Brasil, né? Os jornais, as revistas voltadas para sobretudo o homossexual e também para as lésbicas, elas foram fundamentais para construir uma consciência de coletividade, para construir uma necessidade até então de luta pelos direitos sociais. Eu vou citar aqui uma revista que foi fundamental nesse sentido, que é o Lampião da Esquina. O Lampião da Esquina é uma revista que tinha circulação no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo especificamente, que aliás foi também o epicentro, vamos dizer assim, do início do movimento LGBT brasileiro. O Lampião da Esquina ele era organizado pelo Agnaldo Silva, que inclusive é autor de novela da Globo, né, até hoje, e ele era uma revista que falava de diversos assuntos voltados à temática LGBT, sobretudo assuntos voltados à luta, assuntos voltados à busca por direitos civis e políticos, né? E era também um conteúdo que era muito debochado, tinha também um tom de erotismo muito significativo, era um conteúdo que veio para chocar. Então foi a partir justamente dessas publicações editoriais e não somente do Lampião da Esquina, mas até mesmo de uma outra revista, Xana com Xana, que era uma revista voltada para as lésbicas, que se incute aqui no Brasil essa ideia de movimento social LGBT e essa necessidade de se lutar por direitos civis, como estava acontecendo nos Estados Unidos. A criação dessas ONGs, desses movimentos mais organizados, vai acontecer somente na década de 90. E é justamente na década de 90 que essa discussão a respeito da sigla e da posição de letras na sigla é que vai tomar uma significativa importância. E quando essas ONGs, quando esses movimentos surgem aqui no Brasil, eles não surgem de forma integrada. Cada sigla vai ter o seu componente específico. Então vai ter a Associação de Gays, que vai ser o grupo Somos, né, que foi fundado na década de 70, em 1978, que é a primeira grande associação homossexual do Brasil, e até então importantíssima até hoje em diversos debates, em diversas lutas. Vamos ter uma associação específica para as lésbicas e vamos ter uma associação específica para travestis. Então, durante grande parte dos anos 90, a luta ela não era vista como algo unificado.
A comunidade não era vista como algo unificado, porque acreditava-se até então que cada um devido às dimensões continentais e territoriais do Brasil, que existia uma massa de identidade de gênero e orientação sexual dispersas pelo esse território e que era impossível aglutinar todas elas num grupo específico, né? Somente a partir dos anos 2000 e com a popularização, sobretudo, das paradas do LGBTQ, que se urgiu a necessidade de você criar até então uma organização, ou um grupo, ou um coletivo único que representasse, de uma certa forma ou de outra, todas as expressões de gênero e todas as expressões de identidade sexual desses grupos. E aí também segue de dificuldades em relação a isso. Porque no momento que você aglutina as diferentes identidades, algumas identidades acabam até então se sobressaindo mais do que as outras e algumas pautas como ficar visibilizadas, né, em relação a outras, né? O que acontece hoje no movimento LGBTQI brasileiro, especificamente, é isso, que existe uma supremacia das pautas, sobretudo das pautas sexuais, e aí quando eu digo das pautas sexuais e gays especificamente, estou dizendo de gays brancos de classe média, né? Não estou falando de toda a comunidade gay, porque, afinal de contas, na discussão pela luta dos direitos civis, políticos, enfim, pela equidade social, os gays negros, periféricos, semi-escolarizados, efeminados, ficam excluídos dessa luta, né? E a gente consegue perceber, e hoje sobretudo mais, que essa invisibilização dentro desse movimento LGBTQI+, no Brasil, ela é muito focada em dois grupos específicos, que são os bissexuais e os transexuais, né? Inclusive, o último dos transexuais, eles são os grupos que mais sofrem preconceito dentro da comunidade. Isso é uma questão assim factual, né? Eles sofrem um preconceito que é histórico e é um preconceito que acompanha eles literalmente a vida toda, porque eles trazem em si, né, no corpo deles, na performance deles, no comportamento deles, uma identidade que é destoante do que a sociedade aceita como normal, que é um chamado normal heterossexual. Então, esse indivíduo, desde a infância, na escola, na família, enfim, em todas as fases e momentos dele, ele vai ser completamente segregado e excluído do convívio social. E é uma coisa realmente muito séria. E a comunidade, né, essa siglazinha LGBTQI+, muitas das vezes ajuda a invisibilizar, a marginalizar e aumentar o nível de preconceito em relação aos transexuais. Só para trazer mais ou menos algumas informações relevantes para o debate, grande maioria dos indivíduos que são assassinados, indivíduos com orientação sexual e identidade de gênero desviante da norma geral, que são assassinados, transexuais. Acontecem de matar transexual por minuto aqui no Brasil. É o país, inclusive, que mais mata transexuais na América. Então, é algo realmente muito, muito complicado. Então, o que a gente tem como cenário hoje para esse movimento LGBTQI brasileiro é justamente uma sobreposição, uma supervalorização, de pautas, né, de grupos específicos, sobretudo de gays, e gays brancos de classe média, em sua grande maioria, e uma invisibilização e, acima de tudo, mais do que uma invisibilização, uma reafirmação do preconceito contra grupos específicos, sobretudo os transexuais. Eu citava também a questão dos bissexuais, que sofrem um processo de apagamento dentro da comunidade LGBTQI, que é uma coisa realmente absurda, porque a bissexualidade, não somente para as pessoas, enfim, que não têm conhecimento a respeito de questões de gênero e de sexualidade, mas para a sociedade como um todo, é visto como algo confuso, é visto como algo que não é meio possível de entender, e isso é uma forma de preconceito escancarado que torna, nesse caso, a orientação bissexual mais marginalizada e mais segregada. Então, eu acho que a minha grande mensagem, né, quando a gente fala de comunidade LGBTQI+, sobretudo para as pessoas que não têm tanta familiaridade com
conteúdo, ou com a leitura, ou com o entendimento, é de que não dá para pensar uma homogeneidade, né? Uma homogeneidade de pautas, uma homogeneidade de representatividade, uma homogeneidade de discursos. Muito pelo contrário, existe uma série até então de marginalizações, de apagamentos, não somente entre as diferentes identidades de gênero e sexual dentro dessa comunidade, mas também no interior dessas próprias identidades, né? Eu sempre costumo citar, eu acho que é um exemplo muito elucidativo disso, quando a gente fala de homo, lésbico, transfobia, existem segmentos específicos dentro desses grupos que vão sofrer homo, lésbico, bitransfobia, né? Se você pegar um pessoal de classe média e que tem um mínimo de escolaridade, um de renda relativamente estável, o nível de aceitação social dele vai ser muito mais significativo do que o pessoal negro, que mora numa área periférica, tem um nível de renda baixo e um nível de escolaridade baixo. Então, o tipo de preconceito direcionado a essa comunidade, ela não é tão somente um preconceito por questões de identidade e de orientação. É algo que se soma, né? Exatamente. É o que nós chamamos na sociologia de interseccionalidade, que é um preconceito que é justamente isso que você falou, um somatório, onde você tem um preconceito direcionado à identidade de gênero e orientação sexual, juntamente com a questão de posição de classe, justamente com a questão de cor, e tudo isso cria um combo que vai ajudar aquele indivíduo a ser cada vez mais marginalizado socialmente. Então, eu acho fundamental a discutir sobre isso, né? Porque foram avanços, estão sendo avanços muito consideráveis que a comunidade vem tendo nos últimos anos no Brasil, mas só parcela da comunidade tem acesso a esses avanços, tem acesso a essas conquistas e tem essa voz perante a sociedade. Bom, então, se você me permite, eu queria fazer um adendo, que seria falar, acho que, de dois momentos que são cruciais nessa virada do movimento LGBTQI no Brasil, e especificamente até então na forma como a sociedade começa a encarar a figura do LGBTQI, né? Eu falei bem rapidamente, vou, enfim, me ater mais detalhadamente agora nesse assunto, de que o surgimento do movimento LGBTQI, especificamente no Brasil, começa a partir da década de 70 por conta da publicação de números periódicos, jornais, revistas, sobretudo na cidade de São Paulo, né? É interessante que nesse contexto existe toda uma tentativa até então de você buscar uma identidade positiva para a figura do LGBT, especificamente do homossexual, que obviamente foi a ponta de lança do surgimento do movimento aqui no Brasil, né? Eu disse logo lá no início do episódio de que, historicamente falando, a homossexualidade ela era vista como primeiro pecado e depois doença. E isso, obviamente, ajudou a impregnar assim, de forma muito grande a percepção social a respeito dos indivíduos homossexuais e também de outras identidades de gênero, de outras expressões de orientação. Então, na década de 70 e 80, esses movimentos organizados eles surgiam justamente com o objetivo de garantir uma identidade positiva do homossexual, né? De tirar essa imagem de doente ou de pervertido e colocar uma imagem de um cidadão que só queria até então direitos sociais e civis elementares. Mas, infelizmente, no meio dessa busca por essa identidade positiva, né, do indivíduo homossexual em específico, nós temos até então a emergência da epidemia do HIV. A epidemia do HIV ela vai ter uma grande alastramento no Brasil, especificamente no final da década de 80 e no início da década de 90, e muito em função dos meios de comunicação e da Igreja Católica, na época, vai se associar o HIV à peste gay. Inclusive, foi o nome dado até então ao HIV na década de 80, afirmando que é uma ideia que até hoje é muito presente na sociedade, infelizmente, de que somente gays contraem o HIV. Quando não, né? Inclusive, é cada vez maior o número de casais heterossexuais
de homens e mulheres heterossexuais que contraem o HIV em diversas relações até então sexuais, dentro ou fora até então de uma monogamia, enfim. Bom, e essa emergência da epidemia do HIV e esse título, né, mega pejorativo, peste gay, ela foi muito ruim até então para essa busca de identidade positiva do gay e também do LGBTQI, sobretudo do travesti na época, né? E era muito atrelada a ideia do surto do HIV. A situação ela começa a mudar a partir da década de 90, sobretudo quando esses grandes ONGs, esses grandes movimentos sociais, elas passam a organizar reuniões sucessivas, né? Debates sucessivos, e um deles, em 1997, vai culminar com a primeira parada do orgulho LGBT na Avenida Paulista. E é interessante essa questão da parada do orgulho LGBT, porque ela escolhe locais centrais das principais cidades brasileiras. Eu vou tomar como exemplo, nesse caso, as duas maiores cidades do Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro. Ela escolhe locais que são verdadeiras centralidades, né? No caso de São Paulo, a Avenida Paulista, e no caso do Rio de Janeiro, a Praia de Copacabana, né? E o fato de um grupo, né, socialmente marginalizado, visto como um verdadeiro pária social, ocupar esses dois espaços de visibilidade, de centralidade urbana, isso é algo assim super significativo. E mais ainda é o fato de que nos últimos anos ocorreu uma inserção até então desses movimentos, das paradas, dentro do mercado turístico e financeiro e econômico dessas grandes cidades. Inclusive, são eventos até então que nessas cidades competem com outros grandes feriados e com outros grandes eventos civis na economia dessas cidades. Então, isso é muito importante, porque por mais que seja problemático, no sentido de que são, antes de tudo, paradas que se tornaram verdadeiras mercadorias, e isso pode ser problemático de um ponto de vista que tira o sentido, né, de luta, tira o sentido de subversão que essas paradas tinham ou têm ainda, não sei. Mas, ao mesmo tempo, é importante porque se tornam calendários, né? Se tornam eventos, se tornam divisores de água nas atividades simbólicas, culturais e festivas que essas grandes cidades realizam. E também sobre o consumo, eu queria dizer que grande parte da inserção da figura do LGBTQI+, na sociedade, vivemos numa sociedade capitalista em que, independente de gênero ou de identidade sexual, ou de orientação, nós somos mercadorias, nós somos tratados como mercadorias, nós somos vistos como mercadorias e nós somos descartados como mercadorias, né? Mas no caso específico, até então, dos indivíduos com identidades de gênero e orientação sexual dissidentes, é justamente pelo consumo que essa aceitação social deles é permitida. É justamente pelo consumo, e nós somos, inclusive, o público que consome assim, serviços específicos de forma muito significativa, que nós somos inseridos socialmente. E aí vem a questão da indústria gay, aí vem a questão do pink money, aí vem a questão de quão lucrativo é você investir em marcas, em produtos, em discursos LGBTQIs e o retorno financeiro que isso dá. Então é algo, acho, também que deve ser bastante problematizado nesse sentido, que seria justamente isso, até que ponto a nossa inserção social, até que ponto a nossa visibilidade está atrelada ao consumo. Só somos aceitos porque nós somos ávidos consumidores e consumidores de alto padrão, inclusive. O que, se eu não me engano, né, me diga se eu estiver errado, pode até ocorrer certos quase paradoxos, porque um cara que ele é homofóbico, mas extremamente capitalista, ele pode fundar algum negócio para um público que ele tem preconceito em cima desse público, mas simplesmente para poder lucrar. Entende? Tipo assim, ele não tem respeito necessariamente pelo público LGBTQI+. Sim, mas sim. Se ele lucra em cima desse público,
ótimo para ele, entende? Sim, é o que acontece com as grandes empresas, né? Sobretudo nesse mês de junho, que é o mês da visibilidade LGBTQI, aparece lá aquelas bandeiras coloridas, né? Um discurso de inclusão e etc. Mas que, se você for ver a política dessas empresas, são políticas que, obviamente, são preconceituosas, que não contratam, por exemplo, transexuais para poder trabalhar, etc, etc. Agora, um último ponto, antes de passar para a segunda pergunta final, é sobre justamente a questão da representatividade no cenário cultural e artístico, porque o LGBTQI+, em si, ele está muito ligado a uma indústria cultural da música, da moda e da arte, né? Tanto que, inclusive, a nossa ideia, a nossa identidade social, ela foi construída em cima da arte e, sobretudo, da música e da música pop, né? Vale lembrar que alguns geógrafos e sociólogos, o caso do Benrupe Nós da Costa é um exemplo disso. Ele, na tese dele, ele fala que, por exemplo, a MTV americana e brasileira foi fundamental para construir essa identidade, digamos assim, LGBTQI, à medida que vinculou o pop como uma música, e as divas pop, nesse sentido, como pessoas e um estilo musical diretamente atrelado a essa comunidade. Então é interessante também mostrar de que essa representatividade, através das mídias, através, enfim, das expressões culturais e artísticas, é fundamental exatamente para esse grupo, né? E, enfim, os LGBTQIs novinhos vão ter como referência alguns cantores, né? O Silva, se eu não me engano, que está bastante aí falado no cenário, é um homossexual assumido. As diversas cantoras e artistas drags do cenário pop, né? Mas isso não é algo de agora, muito pelo contrário. Aliás, eles só estão agora aí na mídia cantando, fazendo sucesso, sendo representativos. Eu acho que a Pablo Vittar é um exemplo muito contumaz disso tudo, porque no passado houve uma geração muito forte até então que permitiu isso, que permitiu essa representação. Rapidamente eu posso citar como exemplo aqui os Secos e Molhados, né? E o próprio Caetano Veloso. Os Secos e Molhados, por exemplo, que tinha como um dos seus integrantes o Ney Matogrosso. O Ney Matogrosso, em plena ditadura militar, ele brincava com essa questão da identidade, né? Ele se vestia até então de uma forma meio andrógena nos seus shows e cantava músicas até então meio provocantes, de duplo sentido, que mexiam com essa questão da identidade de gênero, né? A questão do Caetano Veloso também, que lá no início dos anos 60, dos anos 70, diferente do Caetano Veloso que a gente vê hoje, aquele vovozinho comunista, mas ele era altamente, enfim, também andrógeno, performativo. Então é interessante também como as artes, e não somente a música pop, mas enfim, todas as expressões musicais que tenham um LGBTQI de fato assumido, engajado, é importante para essa representatividade. Então é super louvável a Pablo Vittar, a Clark, a Mulher Pepita, o Silva, é super louvável, porque também eles, com a arte deles, com a representatividade deles, somam a essa luta do movimento. Quando a gente fala de novela, você acha que entra nesse caso ou já é uma coisa totalmente diferente? Então, eu acho que historicamente isso é uma questão interessante, porque eu sou da geração, né, anos 90, e eu me lembro que as novelas nos anos 90, não nos 80 e anos 90, elas representavam, não somente as novelas, mas a maioria dos programas de televisão representavam, sobretudo, o gay de uma forma muito caricata e pejorativa, né? Eu acho que quem aqui tem mais de 25 anos, né, quase 30 anos, vai se lembrar, por exemplo, da Vera Verão na Praça Nossa, né? Sim, o Jorge Lafon, ele foi inclusive um dos mais importantes expoentes da luta e do movimento LGBTQI brasileiro, porque afinal de contas ele é negro, ele é gay, ele é efeminado, e ia todo sábado à noite num programa de televisão assistido pela maioria da massa da família tradicional brasileira, como a gente chama. Então ele foi fundamental nesse sentido. Mas a forma como ele era, enfim, aproveitado artisticamente, embora seja
seja um gênio na dança, na interpretação, etc., era de uma forma bastante pejorativa. E vários personagens, né? Aquele Pit Bicha que tinha do Tom Cavalcante no programa da Globo, enfim. Né? Então, existia uma representatividade na televisão, especificamente, muito pejorativa, muito... Deixa eu te fazer uma pergunta, sem querer te cortar, mas não. Na sua opinião, você acha que isso, por exemplo, a Vera Verão, ela foi mais benéfica ou maléfica ao movimento? Consegue entender? Sim, não, sem dúvida alguma, eu acho que foi benéfico. O simples fato de você, primeiro, ter um homossexual negro num programa de televisão de massa e que minimamente despertava simpatia de uma massa que odeia e mata negro e homossexual, isso é fundamental. Isso é fundamental, sabe? Isso é fundamental. Então, sem dúvida alguma, a importância dele dentro do movimento LGBTQI foi, de fato, absurda e arrebatadora. Agora, o meu ponto é que existe uma mudança na forma como o LGBTQI é tratado nesses programas de televisão, né? Nos anos 90 era uma forma muito pejorativa, muito, enfim, debochada. Até mesmo nos anos 2000, essa novela agora que está no ar, na Globo, nas 9, né? Não me lembro o nome dessa novela especificamente. Tem um personagem, né, que é um personagem altamente caricato, sabe? Que, enfim, tem algum discurso também muito machista, etc. Mas, no geral, as novelas mais contemporâneas, os programas mais contemporâneos, eles costumam tratar ou minimamente idealizar, representar o homossexual de uma forma menos caricata, de uma forma mais realística, de fato, né? Então, eu acho que é importante porque incomoda. Então, se incomoda é porque, de fato, o discurso está sendo bem alcançado. Tá dando certo. Também. Sim, pode escrever. Quando a gente... Eu queria que você falasse um pouquinho sobre geografia e gênero e a geografia queer. Ok. Sim, claro. Bom, é interessante notar, né, porque é um podcast de geografia, então, obviamente, em algum momento nós temos que falar de geografia, né? E a geografia também, ela não foge dessa discussão de gênero e de sexualidade. Inclusive, existem duas correntes epistemológicas dentro da geografia que surgiram na década de 60, dentro de uma corrente maior que é a geografia crítica, e motivado também pelos movimentos de luta pelos direitos civis, né, nos Estados Unidos, sobretudo, na França, no México, na República Tcheca, que foi a geografia da sexualidade e da geografia queer, né, ou a geografia em gênero e geografia queer. E é interessante notar que essa corrente da geografia, ela surge justamente no mesmo ano em que nós temos a revolta de Stonewall Inn, e nós temos a emergência de um movimento LGBTQ, e nós temos a chamada segunda onda do feminismo, né? Essa segunda onda do feminismo é interessante porque ela tem uma espacialidade muito bem delimitada, que é basicamente os Estados Unidos, né? Sobretudo os subúrbios americanos, em que grande parte das mulheres americanas na época, elas lutavam até então por essa anomia na vida suburbana, né? Elas acreditavam que viviam uma verdadeira servidão doméstica, né? Eram obrigadas a serem donas de casa, a cuidarem do marido, a cuidarem dos filhos, e isso, de uma certa forma ou de outra, meio que irritava elas, limitava elas, né? Então, essas mulheres começam o movimento feminista e inauguram a segunda onda do movimento feminista na década de 60 e início da década de 70. E, inicialmente, a geografia ela vai até então caminhar para esse movimento feminista, né? Vão ser vários estudos feitos por mulheres na geografia que vai tentar entender e compreender esse movimento. E é interessante também, Levi, porque a geografia, historicamente, ela é uma ciência europeia e masculina e heteronormativa. Grande parte hoje dos principais nomes da geografia no mundo e no Brasil são homens, né, em sua grande maioria europeus.
Então, o fato dessas mulheres começarem na década de 60, primeiro, a produzirem pesquisa e livros sobre geografia, e segundo, a estudarem sobre mulheres, abre um caminho assim sem precedentes de transformação, de renovação marco, né? da ciência geográfica, sem dúvida alguma, foi um marco, né? E aí surge a geografia e gênero, que estudava justamente, primeiro de tudo, porque existia essa insuficiência teórica da mulher dentro da geografia, e estudava questões até então pontuais, e um dos trabalhos que mais marcou foi justamente o trabalho sobre a questão da suburbanização dos Estados Unidos e da opressão feminina no final da década de 60. Esse trabalho foi um verdadeiro divisor de águas, né? Uhum. Bom, juntamente a isso, eu falava bem no início que existe também uma ascensão de um movimento LGBTQ, e a geografia, obviamente, acompanha a ascensão desse movimento. Inicialmente, existia também uma relutância muito grande por parte da geografia em gênero de aceitar alguns trabalhos, alguns estudos sobre sexualidade. Achavam que, por se tratar em sua grande maioria de homossexuais masculinos, isso iria invisibilizar cada vez ainda mais a mulher e a produção científica feminina. Então, inicialmente, houve meio que uma tentativa de não quero esse tipo de produção ou esse tipo de discussão dentro da geografia e gênero. E é por isso que surge essa nova corrente, que é a geografia e sexualidade, ou geografia queer, né? A palavra queer, ela traduzida, né, de forma aproximada para o português, significa abjeto, nojento, enfim, sujo. Uhum. E ela inicialmente não se referia a LGBTQI+, mas ela se referia a todo e qualquer tipo de grupo social marginalizado. Pessoas em situação de rua, gangsters, etc. Mas com o tempo, até então, quem canalizou, vamos dizer assim, o termo queer foram até então os LGBTQI+, né? A geografia queer nasce também na Europa e nos Estados Unidos. Ela só vai de fato se popularizar nos países periféricos a partir dos anos 70 e dos anos 80, né? E vão ter várias produções aqui no Brasil, sobretudo a Universidade Estadual de Ponta Grossa é um dos expoentes até então dessa geografia queer, né? Existe o GET, que é o Grupo de Estudos Territoriais, que, enfim, é um dos expoentes até então na análise sobre questões relacionadas a gênero e também a questões relacionadas à sexualidade. São trabalhos belíssimos sobre prostituição feminina, prostituição masculina, sobre, enfim, discursos de heteronormatividade, de masculinidade tóxica, né? Vale muito a pena serem lidos, serem analisados. E é interessante que essa primeira leva de publicações americanas e inglesas, elas vão ter uma força muito grande dentro da geografia urbana e da geografia econômica, né? Grande maioria dos trabalhos vão se referir, por exemplo, à potência econômica da figura do homossexual, vão se referir à criação dos bairros gay village, que vão se tornar muito comum nos Estados Unidos, em Nova York, na Flórida, né? E de como eles impactavam, por exemplo, no processo de gentrificação, né? Que nos anos 70 e 80 foi assim, a vaca fria da discussão da geografia urbana. E aos poucos, até então, esses trabalhos foram sendo diversificados. Aqui no Brasil, eles também ainda acompanham muito aquela questão da geografia cultural, da geografia urbana, da geografia econômica, e eles são bastante diversificados nesse sentido. Eu vou finalizar puxando sardinha para mim, porque, afinal de contas, a minha pesquisa também caminha um pouco nessa discussão a respeito de uma geografia urbana queer, né? Se a gente pode dizer assim. E eu busco analisar pelo viés da sociabilidade, que é um fator fundamental para os LGBTQIs, porque a sociabilidade entre LGBTQIs é uma questão que reforça a identidade, é uma questão que reforça a proximidade, é uma questão que reforça a vivência. Então, como essa sociabilidade, ela cria espaços de centralidade
ao longo de uma metrópole, como no caso do Rio de Janeiro. E de como essa centralidade, ela não é uma centralidade homogênea para esses LGBTQI+, né? Existem alguns LGBTQI+, que podem ter acesso a essas centralidades de lazer e outros que não podem ter acesso a essas centralidades de lazer. Por questões raciais, por questões econômicas, por questões de classe. Então essa é a minha grande discussão. E para finalizar, e agora real, a sociabilidade é fundamental. E em tempos de pandemia, muito me preocupa os LGBTQIs que estão fazendo isolamento social em casas cujas famílias não aceitam a sua orientação sexual e a sua identidade de gênero. Então, além do componente difícil que é você ficar isolado, psicologicamente falando, né? Eu acho que ninguém está mentalmente ou psicologicamente bem, porque foi uma mudança muito abrupta, foi uma mudança muito significativa, e isso mexe com o nosso psicológico, mexe com o nosso, enfim, com as nossas próprias convicções, acho que diria eu. E como é difícil para esses LGBTQIs que sofrem nas mãos de suas famílias, preconceitos inclusive muito fortes, né, psicológicos, físicos até, estão vivendo nesse período, né? E a sociabilidade, que é a única forma deles até então se sentirem aceitos, se sentirem inseridos, se sentirem representados, isso é completamente deixado de lado, né? Então, eu acho que eu... Imagina, né, tipo, como você disse, que existem pontos específicos onde você vai conseguir se manifestar de modo pleno, ser quem você é, e ter uma aceitação completa disto. Mas tem famílias que você convive super bem, existe uma tranquilidade em relação a isso, mas imagina aquelas famílias que são tão preconceituosas que, sabe, o LGBTQI+, ele chega ali de noite, dorme, já tá louco para poder sair de novo, porque é um ambiente de constante opressão, né? Deve ser uma situação extremamente difícil, uma pressão psicológica terrível. Pois é bem complicado, ainda mais nessa situação de isolamento, né? Bom, no geral, também é importante a gente não só destacar os pontos ruins, mas também os pontos bons, os pontos ruins, mas também os pontos bons, né? Nós tivemos algumas mudanças sociais bem significativas, todas elas até então pelo lado da judicialização, né? Nós tivemos conquistas judiciais muito, muito importantes nos últimos anos. Eu vou só citar algumas: a questão do casamento igualitário, né? A questão também da adoção, a questão do reconhecimento do parceiro como um parceiro passível de ser beneficiado pelos bens, herança e etc., né? E ultimamente vem aquela questão da criminalização da homofobia, que, enfim, é uma pauta que foi meio que aprovada, mas com uma série de críticas que eu posso me ater em outro episódio, mas nós estamos aí. Eu acho que a mensagem que fica é que a nossa própria existência enquanto cidadão, enquanto, enfim, filho, pai, estudante, professor, trabalhador, é importante também para manter essa luta ativa, para manter essa busca por uma mudança social, né? Ninguém aqui quer respeito. Eu acho que essa coisa do eu respeito o LGBTQI, ninguém aqui quer respeito, porque afinal de contas, com respeito não se compra pão, ou não se vive, não se paga a conta, né? Nós queremos reconhecimento. Eu acho que acima de tudo um reconhecimento social, de direitos civis e políticos, porque nós não somos subcidadãos, nós somos cidadãos, e isso é uma coisa que tem que ficar muito claro. Então eu acho que eu fui muito feliz na minha colocação, e espero que as pessoas possam ter entendido um pouco mais sobre essa dinâmica do movimento LGBTQI. Eu não tenho dúvida de que muita gente que vai estar ouvindo vai estar, alguns se identificando, outros abrindo seus olhos, porque ter uma conversa tão franca, tão aberta como a gente está tendo aqui, não é em qualquer lugar que você vai
vai conseguir ter com muita facilidade. Pois é, espero que as pessoas possam e também se aprofundar um pouco, gente. Tem livros, trabalhos, artigos fantásticos sobre o movimento, que foi muito interessante nesse momento de luta, né, por questões sociais, por representatividade, por igualdade. Eu acho que é bom somar essas pautas antirracistas, antifascistas, anticapitalistas também, sobretudo, pautas que prezem pelo fim da homo, lesbo, bi, transfobia. Certo. Bem, nosso tempo estourou, a gente já chegou no final do nosso episódio. Se você tiver você ouvinte, se tiver alguma dúvida em relação ao que foi falado, alguma coisa que queria acrescentar, interagir com a gente, pode entrar em contato conosco através de algum dos canais da Biblioteca do BPGG. A gente está tanto no Spotify, como também no YouTube, no Instagram e no Facebook. Eu agradeço demais ao João por ter, mais uma vez, compartilhado com a gente seu conhecimento, tá, João? Obrigado, eu que agradeço o convite, viu? Sabe que eu adoro esse projeto. Sim, cara, a gente adora. E a gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Tchau.